Como é que eu vou explicar às pessoas que entre dois candidatos que eu muito estimo há muitos anos, eu fiz a opção José Luís Carneiro? As eleições ganham-se unindo a família, abraçando a família, naturalmente, está aqui, já dito e está dito mais. Mas também se ganham, ou para termos uma vitória sólida, consolidada, que nos permita governar Portugal, nós temos que ter um candidato e temos que ter propostas que vão ao encontro de uma coisa que se constrói na última semana das eleições, que são os eleitores temerosos, os que têm dúvidas, os que estão perplexos, os que precisam de saber se o candidato a primeiro-ministro é alguém sensato, é alguém que tem propostas concretas, tem propostas razoáveis e não inventa truculécios e tumultos. E é por isso, exatamente, que eu apoio o Luís Carneiro. Tenho nessa conta. Sou de uma corrente política progressista e moderada que se dirige a todos os portugueses. Sou por um PS cuja força eleitoral é a barreira mais firme contra o avanço das correntes da direita radical que contestam a nossa democracia e que, infelizmente, já contaminam outros partidos do centro político. E sou por um PS capaz de promover o diálogo entre todos os parceiros sociais e capaz de dialogar com todos os partidos democráticos, em função do interesse do país. Caras e caros camaradas, a minha experiência de vida e as provas dadas na minha vida pública são a garantia de estabilidade e de confiança para enfrentar e vencer tempos difíceis que se avizinham no futuro. Quero por isso assumir perante vós, com a humildade que a democracia exige, mas também com a ambição que a democracia deve impor, porque todos devemos ter a ambição de querermos mais e de querermos ainda melhor. É com este compromisso que assumo a vontade de servir o Partido Socialista com os seus valores, servir Portugal. Porque, caras e caros camaradas, e assim quero concluir, só é bom para o Partido Socialista aquilo que é bom para o nosso país. Viva o PS! Viva o PS! Viva o PS! Viva Portugal! Viva Portugal! Viva Portugal! PS! 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 Sobre este ambiente pré-campanha, surpreende-o até assim que é candidato à liderança do PS que o tom entre a sua candidatura e a candidatura do Pedro Nuno Santos já tenha tido algum, enfim, ambiente até de picardia que se imaginaria entre partidos opostos? Não, nós somos, em primeiro lugar, somos camaradas. Segundo, somos camaradas que se estimam. Terceiro, queremos estar a trabalhar juntos depois do ato eleitoral. Mas é natural que haja algumas divergências com as candidaturas. Por exemplo, uma divergência sobre os debates. Do meu ponto de vista, isso não se trata de nenhum assunto de picardia. Trata-se de entender, no meu entender, era útil haver debates entre os candidatos para podermos apresentar as nossas ideias, como agora vou apresentar aos nossos camaradas, e concordarmos naquilo que temos que concordar e divergirmos naquilo que temos que divergir, e esse debate tem que continuar no futuro. Os financiamentos ficam mais pobres em termos do eleitorado socialista? Bom, como eu já pude dizer, o debate, o esclarecimento, a apresentação de propostas e de ideias é, aliás, muito importante, não apenas para os militantes do Partido Socialista, mas também para a própria sociedade civil. Os militantes do Partido Socialista são, convém dizê-lo, sublinhá-lo, são cidadãos livres. Cada um destes militantes que aqui se encontra ouvem as propostas, refletem sobre elas, formulam o seu juízo, porque temos que evitar aquela ideia de que agora temos o Presidente da Federação e então todos pensam pela mesma cabeça. Não, os militantes são livres de pensarem pela sua própria cabeça, conhecerem as propostas, formularem os seus juízos, porque é assim que se funciona do ponto de vista da democracia, da qualificação da vida democrática dentro do partido e também da qualificação da vida democrática no próprio país, ou seja, o debate, o diálogo, a troca de opiniões, muitas vezes convergimos, outras vezes divergimos, mas é assim que se constrói a democracia. Ainda tem esperança que existe
a esse debate com o outro candidato? Bom, eu ontem fiz um apelo para que houvesse, digamos, uma revisão dessa decisão, ou seja, que se pudesse ponderar. Bom, foi apresentado um argumento, eu respeito naturalmente os argumentos dos outros, mas não concordo com eles, ou seja, do meu ponto de vista, julgo que teríamos a ganhar com um debate aberto sobre as propostas para a saúde, sobre as propostas para a educação, sobre as propostas para a justiça, para o sistema político, para o modelo de desenvolvimento económico, para o modelo de desenvolvimento social, tanto mais que dentro de dias vamos apresentar as nossas moções. Por exemplo, hoje de manhã estive a discutir com alguns dos maiores especialistas do país sobre a política externa. Precisamente para, digamos, podermos perspectivar como é que o país se pode posicionar no futuro, tendo em consideração que há duas guerras, uma nas fronteiras da Europa e outra muito perto da Europa, no Médio Oriente. Ora, é muito importante, por exemplo, dialogarmos, trocarmos impressões, debatermos como é que o país se pode e deve continuar a posicionar em matéria de política externa. E, portanto, esse debate é muito saudável para a democracia. E caso Pedro Nuno Santos ganhar as eleições no Partido Socialista, e se por acaso o Partido Socialista ganhar as eleições nacionais, o que eu lhe pergunto é se estaria na disposição de integrar um governo em que Pedro Nuno Santos fosse Primeiro-Ministro. Assim como disse que terei todo o gosto em contar com o Pedro Nuno se eu ganhar as eleições, também estou totalmente disponível para colaborar com quem ganhar as eleições, porque isso significa respeitar a vontade dos nossos militantes. Respeitar a vontade dos militantes é aceitarmos os resultados eleitorais. Sabe que eu fui candidato muito jovem e perdi a primeira vez. Fiquei na oposição. Não imagino o que eu aprendi a partir da oposição. Sobretudo para quando ganhei a maioria, respeitar mais a oposição do que aquilo que eu fui respeitado quando estava na oposição. Ou seja, aprende-se muito quando se ganha e aprende-se talvez ainda mais quando se perde. E o contrário também será verdade? Bom, a resposta ao contrário terá que ser feita ao meu camarada Pedro Nuno e ao meu camarada Daniel Adrião, que também é candidato a estas eleições. Há pouco fez só uma referência à contagem dos presidentes das federações, nesta contabilidade, e usando aqui uma analogia com a sua pasta, não é? Onde também tem soldados e oficiais e sargentos, o senhor não se preocupa muito em ter tantos tenentes e capitães e ter mais soldados do seu lado? Eu vejo cada militante como um homem livre, como um homem e uma mulher livre. São homens e mulheres livres que estão aqui, que se encontram aqui. Podem estar agora aqui a pé de mim para ouvir as minhas ideias e no decurso do debate podem discordar das ideias e podem não votar em mim, está a ver? Ou seja, o facto de aqui se encontrarem nesta sessão não quer dizer que tenham que votar em mim. Devem ouvir aquilo que eu tenho para apresentar. Devem depois refletir, ponderar e decidir. Agora, acho que não se pode aceitar que se diga, bom, eu tenho um determinado número de federações e, portanto, todos os militantes estão comigo, como se fossem uma espécie de troféus de caça que se colocam junto à cinta. Não, não pode ser assim que se vive a vida democrática num partido político. Esta empresa apoia a Connect TV Algarve. A tua empresa também pode.